Oi, tudo bem com você? Meu nome é Bruna Padovan, para você que ainda não me conhece, seja bem-vindo a este canal. Hoje eu vou contar para vocês um caso bem pesado de um serial killer, então hoje a gente vai falar sobre serial killer. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui para me ajudar, tá bom? Bom, o caso de hoje é um pouco pesado, como eu falei. Se você é sensível, eu não recomendo que você veja esse vídeo, mas geralmente a gente sempre fica curioso e acaba assistindo, né? Mas depois não fala que eu não avisei. Então hoje eu vou contar pra vocês o caso de um dos serial killers mais repugnantes da história. Acho que, tipo, ele foi um dos mais cruéis que já existiu. Serial killers sempre são cruéis, então, tipo, esse caso, sem comentários. Praticou pedofilia, estupro, canibalismo, coprofagia, urofilia e todos os atos mais depravados, todas as atrocidades que você pensar e não pensar, esse homem praticou. Então hoje eu vou contar pra vocês a história do Albert Fish, que ficou conhecido como devorador de crianças, bicho-papão, vampiro do Brooklyn, diversos nomes aí, justamente por fazer jus ao nome. Ele praticou todas as atrocidades que você possa imaginar e não imaginar. Ele cometeu canibalismo, estupro, pedofilia. Então eu vou começar a contar pra vocês como foi a infância dele. O Albert Fish nasceu em 19 de maio de 1870, nasceu em Washington, nos Estados Unidos. Então, como eu falei, ele praticou todos esses tipos de atrocidade. Ele foi, resumidamente, a escória em pessoa, tá? A família inteira dele já tinha problemas mentais. Tipo, a mãe dele, a irmã dele, os irmãos, os tios, todos tinham problemas mentais. Então, consequentemente, né, ele acho que acabou herdando alguns problemas mentais também. Aos 5 anos de idade, o pai dele teve um ataque cardíaco e aí o pai dele veio a falecer. E a mãe dele também, como eu falei, ela tinha problemas mentais, então ela estava sem emprego e tal, ela deixou ele em um orfanato. E lá ele era frequentemente agredido, até que ele pegou gosto pela coisa, ele começou a se interessar por sadomasoquismo, coisa que, tipo, é absurdo, porque ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele falou que lá nesse orfanato ele viu coisas que não eram para acontecer, coisas que não deveriam ser feitas pelas crianças, pelas pessoas que trabalhavam lá, enfim. Quando ele tinha 7 anos de idade, a mãe dele arrumou um emprego e tirou ele do orfanato, mas, tipo, mesmo ela tirando ele de lá, né, ele já tinha aprendido e visto muita coisa errada lá. Então, aí ele já tinha 7 anos. Então, quando ele tinha 9 anos de idade, ele caiu de uma árvore e bateu fortemente a cabeça, deixando para ele consequências, tipo, pequenos problemas mentais, só que eu acho que ele já tinha, então só piorou. E ele também ficou com dores de cabeça frequentemente. Quando ele tinha 12 anos, ele começou a se relacionar com um rapaz que ficou incentivando ele a cometer coprofagia e urofilia. Pra quem não sabe, é tipo assim, tomar urina, comer fezes e ter atração sexual quanto a isso. Enfim, assim, é repugnante isso, né? E ele tinha apenas 12 anos de idade. Tudo de errado tava ali, né? Enfim, então respira porque não tá nem no começo ainda, tá? Que nem eu falei, se você for sensível, não recomendo que continue assistindo esse vídeo. Então, em 1898, a mãe dele apresentou pra ele uma menina 14 anos mais nova que ele, e eles se casaram e tiveram 6 filhos. Depois, mais tarde, ele alegou que ele não cometeu abuso sexual contra os filhos deles, mas assim, eu, pessoalmente, na minha opinião, eu não acredito nisso, eu duvido muito que não tenha acontecido isso, não é possível, porque, né? Então, os filhos se chamavam Albertiana, Gertrude, Eugene, John e Henry Fish. Um ano depois, eles se mudaram para Nova York, onde ele ficou trabalhando como pintor, mas que, na verdade, para ele, isso tudo foi uma desculpa para ele cometer, né, os crimes, os distúrbios, tudo aquilo que ele praticava. Ele também começou a molestar crianças menores de 8 anos. Então, cada vez mais ele tinha vontade e desejo de realizar essas atrocidades. Cada vez mais ele ficava mais, assim, fissurado pelo sadomasoquismo. Até que ele foi para um museu com um rapaz que acho que ele se relacionava também. E lá ele viu alguma coisa relacionada com castração. E ele ficou interessado sobre isso também. Ele depois tentou castrar um homem, mas o homem tinha problemas mentais.
Mas o homem, tipo, conseguiu fugir. Então, nessa época também, ele começou a frequentar muitos bordéis. Ele ia lá e ficava pedindo para ser agredido, chicoteado. Até que então, em 1917, a esposa dele deixou ele porque ela percebeu, né, a gravidade dos problemas mentais que ele tinha e ela fugiu, né? Então, a partir daí, ele começou a escrever, né, nas colunas pessoais dos jornais para mulheres. Então, ele começou a detalhar para elas as vontades sexuais que ele tinha. Era no mínimo repugnante, então isso nunca veio a público, mas foi usado como prova no julgamento dele. E segundo Albert, nenhuma dessas mulheres respondeu para ele. O que eu até fiquei surpresa, porque é incrível a facilidade que os doentes mentais têm em achar outra pessoa que combine, que tenha as mesmas vontades, sabe? É incrível, tipo, a gente vê vários casos, assim, que a pessoa que praticava o crime achou outra pessoa que gostava dessa mesma coisa e eles continuaram praticando os crimes. Então, graças a Deus, nenhuma dessas mulheres respondeu, né? Menos mal. Porque a gente sabe que se uma dessas tivesse respondido, ela seria já no mesmo nível que ele e, né? Só Deus sabe o que iria acontecer. Então ele passou a se mutilar, ele ficava se agredindo, ele tinha uma raquete que ele colocou pregos, então ele ficava pedindo para as pessoas agredir ele com aquilo, ele mesmo se mutilava. E cada vez isso, tipo, foi se agravando mais, porque cada vez ele piorava, né, as agressões contra ele mesmo. Ele chegava a colocar, tipo, bola de algodão na parte íntima dele e ele colocava fogo. Ele também... Eu fico até meio assim, tipo, achando palavras pra falar, porque é horrível, né? Mas ele colocava agulhas na região pélvica dele, tipo, ele ficava enfiando dentro do corpo. Até que foi feito um raio-x nele e eles, tipo, no raio-x apareceu 27 agulhas que estavam na região pélvica dele. Então, tipo, ele falava que ele gostava de colocar as agulhas nele e aí ele ficava sentando pra provocador e tal, enfim. Então, aos 55 anos de idade, ele já tinha molestado muitas crianças, já tinha feito muito mal e só Deus sabe mais o que ele aprontou até lá. Ele também tinha psicose religiosa, ele achava que Deus falava com ele, ele achava que se o que ele estivesse fazendo fosse errado, Deus ia impedir ele, ia achar uma forma de impedir ele, então pra ele não estava fazendo mal nenhum. Ele também se enrolou dentro de um tapete uma vez, porque ele alegou que era um apóstolo, sei lá, alguma coisa bíblica que eu não sei, não leio Bíblia, enfim, alguma coisa religiosa. Até que em 1910 ele começou os assassinatos. Ele caçava crianças negras que moravam na rua ou que eram pobres, também crianças que tinham problemas mentais, porque ele acreditava que dificilmente elas seriam procuradas ou investigadas, então para ele era mais fácil. Em 1920 ele viajou 20 estados. Ele ficava viajando, tipo, como se fosse a trabalho de pintor, né? Mas na verdade a gente sabe, como eu falei, que isso era só uma desculpa para que ele cometesse os atos, né? Os crimes. E também era porque ajudava a dificultar, né, para que encontrassem ele. Então, tipo, ele cometia um crime em um estado, depois ele ia pro outro. Então, assim, dificilmente seria, né, pra polícia pegar ele. Então, quando ele ia caçar, ele levava a raquete, que eu falei pra vocês, ele levava um cutelo e facas. Então, aí ele já consumia carne humana. Ele começou também a consumir carne crua e muitas vezes então ele queria compartilhar, incentivar os filhos dele a comer carne crua e tudo aquilo que ele cometia, que ele sentia vontade, ele sempre incentivava os filhos dele. Em 1924 ele abordou uma menina e ele ofereceu dinheiro para ela ir com ele pegar umas flores, alguma coisa assim. E ela estava quase indo, só que a mãe chegou a tempo, viu e proibiu. Aí o pai da menina foi atrás dele, mas ele fugiu. Até que em 1928 ele viu um anúncio no jornal de um rapaz chamado Edward Budd, de 18 anos. E nesse anúncio ele estava procurando emprego porque ele queria ajudar a família com as despesas da casa. Então foi aí que o Albert Fish encontrou uma oportunidade perfeita, né? Na cabeça dele, ele já queria dar um jeito de raptar um menino para poder torturar ele. Ele já tinha planejado um plano de levar ele... Planejado um plano, beleza. Ele tinha
planejado na cabeça dele em levar o menino para uma casa que ele tinha. Eu não entendi, assim, eu não sei dizer muito bem se a casa era dele ou se era uma casa abandonada que ele ia lá pra tipo, praticar os crimes. Mas ele falou que ele queria levar, tipo, na cabeça dele, ele planejou levar o menino pra lá pra ele ficar torturando ele por semanas. Então o Albert Fish respondeu o anúncio do jornal, se apresentando como Frank Howard, e ele ofereceu em contratar o Edward. Ele ofereceu ir lá na casa deles pra conhecer, né, pra acertar os detalhes do trabalho, disse que iria pagar muito bem. E ele se apresentou como um fazendeiro, bem de vida. A família do Edward ficou muito empolgada, porque ele parecia ser gentil. Segundo a família, ele parecia um avô amoroso quando ele chegou até a casa, né? Ele já levou frutas, então, tipo, ele rapidamente ganhou a confiança, né? Por causa da sorte, né? Que eles pensaram que o filho, o Edward, teria em arrumar ele para contratar. Então ele falou que levaria o Edward para lá para trabalhar na fazenda dele e tal. Marcaram uma segunda visita onde o Albert iria buscar o Edward. Só que quando chegou nessa segunda visita, o Albert avistou a irmã mais nova do Edward, que tinha apenas 10 anos, que é a Grace Budd. Naquele momento, tipo, rapidamente o plano mudou, ele já tinha a Grace como seu objetivo. Então o Albert disse para Delia, que era a mãe de Grace, e o Albert Budd, que era o pai de Grace, ele perguntou se ele poderia levar a Grace para uma festa de criança na casa da irmã dele, que ficava ali por perto. E a família acabou deixando, porque, como eu falei, eles acabaram achando que ele era uma boa pessoa e tal, né? Assim, a gente pensa que tudo isso é um absurdo, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que era nos anos de 1800 e alguma coisa. Então, muita coisa era diferente, né? Enfim, a gente tem que lembrar disso quando a gente pensa no caso. Mesmo assim, ainda, né, é assim, bem... Tipo, não faz sentido a mãe deixar a criança ir com um homem que ela nunca viu, mas enfim, isso sempre acontece nos casos que a gente vê, né? Então os pais da Grace acabaram permitindo que ele levasse a menina para lá e ela nunca mais voltou para casa. 7 anos depois, o Albert teve a coragem de mandar uma carta para a mãe de Grace, contando todos os detalhes horrendos que ele cometeu, que ele praticou com a Grace. Nessa carta ele contou as atrocidades que ele cometeu com ela. Ele disse que ele levou ela para uma casa, que acredito que seja essa casa onde eu falei para vocês. Ele disse que ela estava colhendo flores enquanto ele subiu para dentro da casa. Ele tirou a roupa para que não sujasse a roupa de sangue e ele se escondeu dentro do guarda-roupa. E aí ele chamou ela, então ela foi para lá, para dentro, e a hora que ela viu já ele ali nu, ela já começou a chorar e já tentou escapar, mas rapidamente ele já pegou ela, estrangulou ela. Ele disse que ela lutou muito, tentou morder ele, mas que ele já estrangulou ela e já tirou a vida dela. Também contou os detalhes de como foi que ele cometeu canibalismo com ela. Ele contou que ele cortou ela em pedaços pequenos, que era para ele conseguir assar, e ele assou no forno. E ele disse também que levou 9 dias para ele conseguir comer o corpo todo. E assim, outros detalhes repugnantes que eu vou deixar para vocês a carta na descrição, caso vocês quiserem ver, mas eu, sério, não recomendo, não precisa. Pra que vocês querem ver mais, entendeu? Acho que não precisa, enfim, a carta é horrível, o que ele falou é horrível. A mãe não sabia ler, mas o irmão leu, né? E depois a carta foi usada para investigar quem era ele e tal. Pela carta eles já viram que era a mesma letra da pessoa que respondeu o anúncio pro Edward, então realmente era ele. E na carta, no envelope, tinha um símbolo, né, um emblema, que era de uma empresa. Então eles foram atrás dessa empresa, que pelo que eu entendi era uma empresa tipo um Uber, sei lá, alguma coisa assim. O rapaz dessa empresa disse que o homem estava hospedado em um lugar, então a polícia foi até lá e a dona do lugar realmente confirmou que um dos filhos do Fish dava frequentemente dinheiro, mandava para ele. Então eles ficaram esperando o Fish chegar até que eles conseguiram prender ele. Então não demorou muito para que ele começasse a confessar, admitir que realmente ele tinha assassinado a menina e também outros casos. Os investigadores que começaram a
interrogar ele, eles já falaram que, assim, era como se ele estivesse conversando com o próprio diabo, porque, né, a gente também não vai achar diferente isso. Só de a gente estar escutando e sabendo tudo isso que aconteceu, que ele fez, que ele praticou, a gente já sabe que realmente, né, acho que não tem muita diferença. Dia 11 de março de 1935, o julgamento começou. O julgamento durou 10 dias até que ele fosse condenado. Claro que, assim como todo serial killer, ele alegou insanidade, alegou ser inocente. Os psiquiatras também alegaram que sim, ele era realmente louco e ele sofria disso tudo que eu falei pra vocês, desses problemas mentais aí, esses distúrbios. Isso foi realmente comprovado. Uma das filhas dele, a Mary, testemunhou contra ele também, disse que ele incentivava eles a fazer a mesma coisa que ele. Então ele incentivava eles a abusar de crianças e cometer o sadomasoquismo. Muitas vezes também ele pedia para os filhos agredir ele. No julgamento ele também alegou que ele ouvia vozes, falou que ele escutava Deus falando com ele, que era Deus que mandava ele praticar os crimes e caçar a criança. Mas apesar de ele falar tudo isso, que ele era inocente, aquela baboseira de sempre, ele foi considerado pelo júri são e culpado pelos seus crimes. Então ele pegou uma sentença de cadeira elétrica, né, morte por cadeira elétrica. Então 1 ano depois, em 16 de janeiro de 1936, ele foi eletrocutado numa prisão de Nova York. Dizem que pra ele, assim, foi muito bom, que eu não duvido e acredito, porque ele era sadomasoquista, então ele deve ter adorado, né? Dizem que pra ele foi a lição mais emocionante da vida dele, mas ele não falou isso, né? Porque ele tava sendo eletrocutado, então... Mas, assim, eu acredito que não foi muito diferente. Vou deixar aqui pra vocês na descrição outras vítimas. Vou contar pra vocês um pouquinho de cada uma. Acho, assim, meio desnecessário ficar citando todas, até porque, né, ele abusou, molestou mais de 400 crianças. Só Deus sabe quantas crianças realmente ele abusou, matou, enfim. Não fica muito atrás do que ele falou sobre, né, em relação à carta que ele mandou pra mãe da Grace, era mais ou menos nesse naipe aí, entendeu? Então acho meio desnecessário ficar citando todos os detalhes pra vocês, então se vocês tiverem interesse em ver, vai estar aqui na descrição. E vou deixar algumas curiosidades também. Em 2007 foi lançado um filme baseado na história dele que se chamou Homem Cinza. Eu não assisti o filme e também acredito que na internet vocês consigam achar, quem tiver interesse. Lá na prisão ele foi autorizado a contar, escrever, né, detalhes dos crimes, do que ele quisesse falar sobre os crimes que ele cometeu. E assim fez, ele anotou muitas coisas, né, falou muitas coisas lá. E tudo ficou com o advogado dele. O advogado dele falou que foi as coisas mais horríveis e repugnantes que ele já viu na vida, então isso nunca foi tornado público e o advogado disse que nunca iria mostrar aquilo pra ninguém, que ninguém precisava ver aquilo, porque era muito horrível tudo que ele falou. Então é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões pro canal, para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like para me ajudar, dizer o que vocês acharam, e é isso, até a próxima, um beijo, tchau!